No auge da União Soviética, a Rússia era uma das nações mais poderosas do mundo. Incontáveis milhares de unidades de equipamentos foram construídas, tudo em preparação para uma guerra com os Estados Unidos que nunca aconteceu. Os belicistas soviéticos do passado não imaginavam que seus descendentes usariam equipamentos feitos por eles décadas após o vencimento. Mas é isso que a Rússia faz e paga o preço. Foi forçada a usar blindados soviéticos antigos, pois suas reservas estão acabando. Por que a Ucrânia destruiu todo o resto? Isso é ainda mais visível nos tanques e blindados de combate russos. Em 24 de janeiro, David Axe, escrevendo para o Euromaidan Press, fez a afirmação notável de que a Rússia conseguiu substituir todas as suas unidades de veículos blindados perdidas uma vez. Esses substitutos vieram das reservas antigas da Rússia, herdadas da era soviética, que agora já se esgotaram. Como muitos blindados russos enviados à Ucrânia, agora há veículos mais fracos na linha de frente. É questão de tempo até a Rússia ficar apenas com o ar rarefeito de seus depósitos como possíveis substitutos para os blindados que a Ucrânia destruirá. Tudo parecia começar tão bem para a Rússia quando Putin lançou sua chamada Operação Militar Especial. A Rússia tinha vantagem numérica em todos os aspectos. Nos frontes de veículos de combate de infantaria, ou IFV, e de transporte blindado de pessoal, ou APC, a Rússia entrou na Ucrânia com 13.842 desses tipos de veículos combinados. Isso deveria ter sido mais do que suficiente para a Rússia passar por cima da Ucrânia, especialmente se a suposição do Kremlin de que a Ucrânia responderia à invasão russa com uma estratégia que favorecesse o estilo de guerra de atrito da Rússia se confirmasse. Essa suposição foi um erro de cálculo. A Ucrânia adotou estratégia assimétrica que dificulta até o uso de blindados pela Rússia, como será explicado mais adiante no vídeo. Nos primeiros anos da guerra, Putin apostou totalmente na estratégia russa. Enviar enormes quantidades de tanques, VIFs e APCs nas defesas da Ucrânia, que eventualmente iriam desmoronar. O que vemos agora é que o estoque de blindados da Rússia foi pelos ares. E já não está mais em uma posição em que possa enviar substitutos, para o que quer que a Ucrânia destrua a seguir. Os números são péssimos para a Rússia, mesmo considerando apenas as perdas confirmadas de tanques e veículos blindados. Esses números vêm do Oryx, que mantém um rastreador ao vivo das perdas militares da Rússia e contabiliza apenas as armas que a Rússia perde. Isso pode ser comprovado com fotos ou vídeos disponíveis para comunidades de inteligência de código aberto. Mesmo com essa limitação autoimposta, Oryx registra que a Rússia perdeu 4.308 de seus tanques junto com 8.735 de seus veículos blindados e veículos de combate de infantaria. Para quem assiste de casa, quase 9.000 blindados e veículos de combate de infantaria foram perdidos. Isso representa cerca de 2/3 de toda a frota desses veículos que a Rússia enviou à Ucrânia na invasão inicial de Putin, e são apenas as perdas confirmadas. Só os números do Oryx já seriam suficientes para fazer Putin chorar. Segundo a Ucrânia, a Rússia perdeu mais tanques e veículos, indicando que já gastou parte ainda maior dos blindados que vamos discutir a seguir. O Ministério das Finanças da Ucrânia afirma que as perdas de tanques da Rússia chegam a 11.605 até 25 de janeiro. Quanto aos veículos blindados de todos os tipos, o Ministério afirma que a Rússia perdeu 23.950 deles. Esses números são enormes, independente da fonte. Mesmo que os valores reais fiquem entre os dois conjuntos, nada muda para a Rússia. A realidade para Putin é que os estoques de blindados soviéticos enferrujados enviados à Ucrânia se esgotaram. E os números de produção da Rússia não chegam nem perto de serem altos o suficiente para compensar a deficiência. O analista militar tcheco Jakub Janovski destacou esse ponto em uma postagem, onde ele disse isso. A frota de IFVs e APCs da Rússia hoje é similar ou ligeiramente maior do que a dos militares russos no início da invasão de 2022. Apesar de parecer uma boa notícia, isso só ocorre na Rússia porque suas reservas acabaram. Para manter os números de IFVs e APCs altos, as perdas anuais confirmadas agora estão em torno de 2.400 segundo o Euromaidan Press, e a produção gira em torno de 900 IFVs e APCs por ano. Isso deixa uma lacuna de 1.500 veículos. E, novamente, esses números são do Oryx, não da Ucrânia. E a Rússia precisa preencher essa lacuna usando estoques de blindados soviéticos que ela simplesmente não tem mais. Axe detalha ainda mais os números. Ele diz que a Rússia está atualmente construindo seus novos IFVs sobre lagartas BMP-3 e seus APCs sobre rodas BTR-8-2 a uma taxa de cerca de 400 a 500 unidades de cada por ano.
Na melhor das hipóteses, isso dá à Rússia 1.000 novos IFVs e APCs por ano. O número provavelmente está mais próximo de 900. Quanto ao que a guerra na Ucrânia custou à Rússia, em relação a esses veículos, a Rússia confirmou a perda de 3.600 de seus IFVs BMP-1 e BMP-2 das décadas de 1960 e 1970 e 2.150 dos APCs sobre lagartas MTLB do país, também dos anos 70, foram destruídos. Os veículos mais modernos da Rússia também não estão se saindo melhor. A Ucrânia destruiu 1.900 dos BTR-82 que acabamos de mencionar, junto com 890 dos BMP-3 russos. Nem o IFE aerotransportado BMD está seguro, pois a Ucrânia já causou 700 perdas confirmadas ao exército russo. A situação piora para a Rússia ao analisarmos seus estoques restantes. O termo-chave aqui é utilizável. De acordo com Axios, os estoques russos de BMP-1 e BMP-2 utilizáveis da era soviética estavam em torno de 4.900 em 2022. Agora restam 1.110 unidades desses veículos em armazenamento. Os números dos MTLB são igualmente ruins, já que a Rússia passou de 3.600 desses veículos para 530. Não há mais BTR-82Es em estoque. Antes eram 1.400. Agora todos os BTR-82Es enviados à Ucrânia saem direto da produção, que não consegue atender a demanda. A Rússia também só tem 120 dos 460 BMDs com os quais começou a invasão da Ucrânia. Agora, há um motivo pelo qual destacamos a palavra utilizável anteriormente. É verdade que a Rússia realmente tem milhares de outros VBCIs e APCs em armazenamento, além desses números mencionados. No entanto, a grande maioria dessas carcaças de veículos soviéticos apodrecendo que a Rússia possui está em um estado de deterioração tão terrível que o melhor que o país pode fazer é usá-las como fonte de peças para substituir o número cada vez menor de veículos que ainda podem ser utilizáveis. Esses estoques apodrecidos não podem ser consertados a um custo razoável. Pelo menos, é melhor investir o dinheiro que seria gasto tentando recuperar esses veículos inúteis na construção de novos. Já vimos as limitações da Rússia nesse aspecto. Aqui está o que tudo isso significa. A Rússia agora tem 1.800 VBCIs e APCs utilizáveis em estoque, e é provável que muitos deles precisem de algum tipo de reparo. Também fabrica cerca de 900 veículos por ano. Lembre-se, esses 1.800 veículos são únicos. Quando acabarem, não haverá mais. A Rússia perdeu entre 2.250 e 5.980 veículos blindados a cada ano desde que a guerra na Ucrânia começou. Dependendo se você usa os números do Oryx ou do Ministério das Finanças da Ucrânia, não é preciso ser um gênio da matemática para perceber que nada disso faz sentido. Mesmo que a Rússia use tudo o que tem em estoque agora, ela só tem blindados e veículos de transporte de tropas suficientes para cerca de um ano antes de não conseguir mais repor o que está perdendo. Nesse momento, a quantidade desses veículos na Ucrânia vai diminuir, afetando quanto território a Rússia poderá conquistar. Mas vamos voltar a isso em breve. Primeiro, todos esses problemas que estamos vendo com os blindados e veículos de transporte de tropas da Rússia também estão presentes nos estoques de tanques dela. Já mostramos antes os dados do Oryx e do Ministério das Finanças sobre perdas de tanques russos. 4.308 confirmados pelo Oryx e 11.605 reivindicados pela Ucrânia até outubro de 2025. O novo Voz da Ucrânia estava relatando que a Rússia esgotou seus estoques disponíveis de tanques, embora ainda tivesse 3.000 cascos que poderiam teoricamente ser restaurados. Mesmo assim, é um número pequeno, principalmente se a Ucrânia estiver certa sobre as perdas russas de tanques. Novamente, isso representa cerca de um ano de suprimento do que provavelmente são tanques soviéticos antigos, que são presas fáceis para os drones da Ucrânia. E de acordo com Axios, o número de tanques utilizáveis em estoque pode, na verdade, ser tão baixo quanto 1.030. No setor de produção, a Defense Express disse em novembro que a Rússia está construindo cerca de 250 dos seus modernos T-90Ms por ano, junto com 150 T-80 BVMs. Isso está longe de compensar todas as suas perdas. A blindagem da Rússia está desmoronando em todos os lados. Em cerca de um ano, ela ficará sem estoques e dependerá de instalações de produção incapazes de acompanhar as perdas de IPV, APC e tanques que a Rússia enfrenta na Ucrânia. E é exatamente esse tipo de coisa que cobrimos no The Military Show. Também há muito mais de onde vieram essas estatísticas pouco divulgadas. Se está gostando do The Military Show e quer ver mais, inscreva-se agora.
Há pouco mencionamos algo que será abordado mais adiante no vídeo. Mesmo que a Rússia, de alguma forma, conseguisse magicamente reabastecer seus estoques esgotados de blindados da era soviética ou aumentasse sua produção para vários milhares por ano, provavelmente isso não faria tanta diferença assim. Quanto ao progresso, o motivo para isso é muito simples. Ter IPVS, APCs e tanques não significa muito, pois as táticas de guerra assimétrica da Ucrânia dificultam que a Rússia os use como planejado. Axe ressalta em artigo na Euromaidan Press que possuir veículos no papel não garante que a Rússia possa utilizá-los. Minas, drones e artilharia ucranianos tornam avanços mecanizados praticamente suicidas. Ele tem razão. Os soldados russos desconfiam cada vez mais dos blindados que o Kremlin fornece, isso quando recebem algum. A United 24 mídia destacou em artigo de junho que muitos blindados russos priorizam poder de fogo em vez da proteção dos soldados internos. Ele cita o exemplo do BMP-3 VCI que discutimos anteriormente. Esse VCI possui um canhão principal de 100 mm e uma metralhadora principal de 30 mm, ambos podendo ser armas formidáveis. Se os soldados russos que conduzem o veículo conseguirem se aproximar das tropas ucranianas, mas isso raramente ocorre. Sua blindagem é fina demais para suportar explosões das minas ucranianas e, especialmente, dos drones FPV, de visão em primeira pessoa. O mesmo se aplica a vários outros blindados russos. O BMP-2 possui blindagem lateral e traseira vulnerável a metralhadoras pesadas e frontal de apenas 16 mm menos de 1 polegada. O tamanho também importa diante de um drone kamikaze. O BTR-80 é ainda pior, já que sua blindagem lateral tem apenas 7 mm de espessura e pode ser penetrada por uma metralhadora pesada a uma distância de 500 metros ou cerca de 1.640 pés. Imagine ser um soldado russo cujo comandante ordena que você e seus colegas entrem em um veículo para atacar uma posição ucraniana, mesmo sabendo que estão a quilômetros de distância do alvo. Existe uma grande zona de morte com minas, drones e possivelmente tropas ucranianas em emboscada em pontos de estrangulamento preparados. Você arriscaria cruzar uma zona mortal em um veículo blindado que pode ser destruído facilmente por armas mais fortes que um rifle comum? Claro que não. Você talvez prefira ir a pé, mas logo verá por que isso não funciona. Acabamos de mencionar os danos que os drones FPV da Ucrânia podem causar, e eles se tornaram o maior obstáculo para a Rússia usar os poucos veículos blindados e tanques que ainda restam. De forma significativa, só precisamos de alguns incidentes dos últimos dias para ilustrar. No dia 25 de janeiro, a UKR Inform informou que as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia destruíram 2 tanques e 29 veículos em apenas 24 horas. Na mesma data, a Defense Express divulgou um vídeo de drones FPV ucranianos caçando e bombardeando repetidamente um tanque tartaruga russo até destruí-lo. Esses tanques tartaruga não são modelos especiais, mas uma solução da Rússia para usar seus tanques da era soviética. T-62S e T-72S são envolvidos em modificações improvisadas, muitas vezes com cascos de blindagem soldados que os tornam mais pesados e difíceis de dirigir, em troca de uma proteção mínima contra drones, que raramente funciona. A Ucrânia só precisa enviar mais drones FPV para destruir tanques. O desespero virou a única defesa da Rússia, refletido nas blindagens que adota na Ucrânia. Como Axe destaca, no ano passado, os regimentos russos quase não usaram blindados, atacando a pé, de moto ou a cavalo. Transportes leves e pequenos têm mais chance de escapar da vigilância aérea. Uma chance maior de evasão não significa 100% está longe disso. As cavalgadas da Rússia tentam canalizar espíritos ancestrais, mas isso pouco importa quando drones ucranianos os encontram e avançam. A Rússia tenta ocultar essa tática desesperada com bravata e reverência pelos bravos. Certamente não estão tão apavorados a ponto de usar calças marrons. Soldados estão morrendo em seus cavalos. No dia 7 de janeiro, a Forbes chegou a noticiar que a mídia russa tentou elogiar a suposta inventividade dos soldados que tentavam atacar as defesas da Ucrânia. Enquanto estão a cavalo, essa é uma maneira de criar uma versão alternativa da verdadeira história, que é a seguinte: a blindagem enfraquecida da Rússia é tão inútil que seus soldados talvez tenham mais sucesso indo à batalha a cavalo. O fracasso frequente dessas investidas de cavalaria pode não importar para Putin. Ele e o Kremlin podem até se contentar. Ao menos um soldado morto a cavalo não perdeu um dos blindados que a Rússia já não pode dispensar. Cavalos raramente substituem blindados de forma viável. Isso nos leva a outro grande problema enfrentado pela Rússia, já citado:
Avançar contra as defesas da Ucrânia não é possível sem os blindados e tanques que a Rússia já perdeu. Por avanços reais, queremos dizer qualquer progresso mais rápido que o ritmo de uma lesma, sem perder dezenas de milhares de soldados russos. Nesse processo, Axe destaca que veículos blindados ainda são o melhor meio para explorar rapidamente brechas nas defesas inimigas, mas a Rússia não consegue usá-los assim. Isso indica que sem um colapso total das defesas ucranianas, o Kremlin não conseguirá romper as linhas inimigas. A Rússia, em vez disso, passou a atacar as defesas da Ucrânia com pequenas unidades de infantaria, incluindo muitos soldados, tentando avançar a pé para conquistar ganhos mínimos de apenas 1 km por vez. Isso quando há algum avanço. O resultado previsível é que a Rússia está perdendo soldados em um ritmo enorme. O Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, destacou isso em sua avaliação de 31 de dezembro sobre a campanha da Rússia na Ucrânia. Segundo o ISW, a Rússia conseguiu capturar apenas 5.304 quilômetros quadrados, ou cerca de 3.295 milhas quadradas de território, em 2025. Esse número é enganoso, pois 473 quilômetros quadrados, ou cerca de 293 milhas quadradas, já foram contabilizados, por território que a Rússia recuperou da Ucrânia em Kursk, em vez de território que tomou sozinha na Ucrânia, em troca desse território. A Rússia sofreu 416.570 baixas, o que equivale a 78 baixas para cada quilômetro quadrado conquistado na Ucrânia. E Kursk, que é onde está o verdadeiro problema para o Kremlin, a Rússia simplesmente trocou a perda de blindados pela perda de soldados. Ambos são recursos finitos. Em relatório de 30 de dezembro, a Mediazona afirma que 2025 na Rússia foi ainda pior do que aparentava. A Rússia diz ter um exército crescente e que em breve superará a Ucrânia. Seu exército é composto por voluntários cada vez mais velhos, que estão sendo enviados para a guerra para servir como pouco mais do que bucha de canhão para as defesas da Ucrânia. A Rússia adotou oficialmente a estratégia de poupar veículos e gastar homens, segundo a Mediazona, evidenciando que seus estoques estão tão baixos quanto Axe afirma. Quanto à afirmação sobre os homens envelhecidos, os dados da Mediazona, que cobrem apenas as perdas russas confirmadas por meio de obituários e relatórios oficiais de baixas, sugerem que a idade média das baixas russas está se aproximando dos 50 anos, com a faixa etária mais frequente de mortes registradas em 2025 sendo entre 46 e 52 anos. Enviar homens de meia idade para tarefas que veículos blindados e tanques não cumprem não está dando certo para Putin. A Rússia, ao menos, reconheceu esse fato. Segundo a Forbes, a Rússia tem experimentado novas táticas com tanques que acredita terem mais chances de sucesso do que as táticas usadas anteriormente. Rússia agora integra 2 tanques a uma frota menor de drones. Os drones voam ao redor, coordenando o fogo e fornecendo aos tanques uma maior consciência espacial. Tudo isso enquanto os tanques trocam de posição continuamente, para que possam disparar sem se tornarem alvos estáticos. Claro, a Rússia ainda não resolveu como lidar com operadores de drones ucranianos que atuam fora do alcance dos canhões dos tanques. Drones FPV ainda conseguem atacar e destruir tanques antes que eles alcancem as defesas ucranianas. Se os operadores dos tanques não tiverem comida, combustível ou munição suficientes, não podem fazer muito. Mesmo assim, a Rússia tenta se adaptar, mas parece ser tarde demais, e isso não resolve a perda de muitos VBCIs e VBTPs. A Rússia só aumenta a pressão sobre sua logística já sobrecarregada, segundo a Forbes, o que pode impedir o início dessa nova estratégia. Apesar desses problemas serem péssimas notícias para a Rússia, que tenta avançar na Ucrânia sem perder seus blindados, existem também questões futuras. A Rússia quer um exército forte para enfrentar a OTAN, mas não conseguirá com tantas perdas. O medo está se infiltrando no Kremlin, pois eles sabem que há um país europeu em particular que pode arruinar os planos futuros de Putin. Descubra qual é esse país em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais conteúdos sobre como a máquina de guerra russa está literalmente apodrecendo por dentro. E como sempre, obrigado por assistir.